situação. Todos foram reanistiados. O Exiraldo é um caso, foi reanistiado, foi demitido nos anos 90, depois voltou em 94, né, Exiraldo? Então, mas nacionalmente nós temos muitas pessoas nessa situação, muitos trabalhadores nessa situação. E é por isso que nós garantimos em acordo coletivo essa cláusula que trata da anistia, porque tem que ter uma comissão em Brasília para fazer a mobilização e ficar de plantão junto aos senadores, aos deputados, para que esse pessoal consiga novamente retornar aos quadros da empresa. Direito à ampla defesa, mais uma reconquista, perdendo 2020, está voltando. 70, participação nos lucros e resultados. Vamos ver o que está falando da PLR aqui no acordo, da proposta? Os Correios se comprometerão a negociar a PLR com a participação das federações dos trabalhadores dos Correios legalmente constituídas em conformidade com a Lei 10.101 de 19 de dezembro de 2000. Apenas trouxe para o acordo coletivo para garantir que se tenha discussão, porque existe uma lei própria, mas existe uma lei, que é a Lei 10.101 de 19 de dezembro de 2000, que já prevê as regras que vai ser feita a divisão do PLR, os parâmetros. Então, mas é bom pôr isso em acordo coletivo para a empresa não querer fugir de fazer essa discussão caso tenha lucro, né? Bem, eu acho que esse ponto pode ser aberto, sim, só que eu acho que seria interessante agora a gente ler o informe do comando. O que o comando pensa a respeito dessas orientações que está aqui, e aí depois os companheiros ficaram para poder fazer a sua avaliação, né? Que aqui a gente leu a minuta, para dar um mínimo de compreensão do que está se passando. Claro que aqui talvez a nossa mentalidade não alcance de tudo, mas vamos ver o direcionamento do Comando Nacional de Negociação. Porque aí a gente, quem quiser abrir a fala aí, põe e tudo mais, e a gente caminha aí pelo processo de votação, né? Eu acho que esse é o caminho. Eu queria chamar aqui o companheiro de tempo. Deus que fala um informe para nós. É porque o velhinho aqui, quando chega de noite, os olhinhos começam a ficar embaraçados, nem fome. É difícil. É no celular, aquele informe. Tem os dois informes que vamos estar lendo. Depois vamos fazer esse paradigma aqui, tá? Deixa eu abrir para você. Só um segundo. Esse é o primeiro informe, certo? E depois já tem coisa também, cada outra parte. Boa noite a todos e todas. Informe FEITET. Nova proposta apresentada pela direção dos Correios. Nesta quinta-feira, dia 14, o Comando Nacional de Mobilização da FEITET recebeu a direção dos Correios por volta das 17 horas a minuta de nova proposta para a tentativa de assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho 2023-2024 da direção dos Correios. O Comando Nacional de Negociação e Mobilização da FEITET passou por todo este período de debate e reuniões na Mesa Nacional de Negociação, defendendo cada reivindicação dos trabalhadores e trabalhadoras, constante na pauta nacional de reivindicações da categoria. O intuito do comando sempre foi buscar o retorno das cláusulas roubadas no governo anterior, uma garantia de concurso público, o resgate das cláusulas sociais, benefícios e também diálogo para a tentativa de um ganho real para a categoria. Entendemos que a proposta apresentada, em seu conjunto de cláusulas sociais e benefícios, resgata de volta várias cláusulas que melhoram o dia a dia da categoria. No entanto, entendemos que essa não é a proposta dos sonhos da categoria, mas que no seu conjunto é uma proposta que resgata cláusulas importantes que garantem direitos históricos para o conjunto da categoria. Nesse sentido, o Comando Nacional de Negociação e Mobilização da FEITET orienta aos seus sindicatos filiados a aprovarem a minuta de nova proposta em anexo, apresentada no dia de hoje pela direção dos Correios, pois entendemos que avançamos na construção deste acordo coletivo de trabalho 2023-2024 e ganhamos fôlego para as próximas lutas que virão.
unidade pela reconstrução da categoria. Então a Dirlene acabou de ler o informe de uma parte do comando que está orientando pela aprovação hoje nas assembleias a proposta apresentada pela empresa. Agora, que é dos 31 sindicatos filiados à FENTEC, 20 sindicatos estão assinando esse documento. 20 membros do comando. É assim, pessoal, o comando é representado por uma pessoa de cada sindicato. Como a FENTEC tem 31 sindicatos, 20 desses membros, que representam 20 sindicatos, assinaram esse informe, orientando pela aceitação da proposta, pela aprovação da proposta. A outra parte desses 31, então é 11, né? 11 pessoas fizeram outro informe divergente, que eu vou ler aqui agora para vocês verem, porque a gente tem que ser democrático e mostrar os dois lados da história. Houve um informe, não deveria ter isso. O comando, pelo menos do nosso lado, deveria ser coeso em orientar para a categoria fazer as decisões. Mas como infelizmente tem essas nuances, essas contradições da classe trabalhadora, porque desde que aconteceu a eleição na federação, lá no mês de julho, que tem tendo essas briguinhas por perda de espaço, porque quem deixou de ser secretário-geral não aceita o outro, e tem essas coisas que como vocês sabem, brigas de ego, isso mesmo, digo. Como vocês sabem, a FINDEC, que é a Federação de São Paulo e Rio, optou pelo dia 21. Essa parte do comando nosso está orientando também para a gente ir para outra data, que não é a mesma data da FINDEC, mas é a data do dia 19, de terça-feira que vem. Eu vou ler o informe dessa parte, desses 11 que faz outra orientação. Informe da FENTEC, posição divergente. Companheiras e companheiros, no dia de hoje, por volta das 17 horas, a direção da ECT apresentou a proposta de final do acordo coletivo para o período 2023-2024. É evidente que a conquista de 41 cláusulas que nos foram roubadas no governo Bolsonaro representa um avanço e uma vitória histórica dos trabalhadores ecetistas, que só foi possível devido à luta, à mobilização e à organização dos trabalhadores associada à eleição do presidente da República, do companheiro Lula. Mas em que pese essa reconquista histórica das nossas cláusulas sociais, a proposta de reajuste econômica para a categoria ficou abaixo do esperado, frustrando as expectativas dos trabalhadores. A proposta traz de volta a política do abono salarial e dos reajustes salariais apontados para o ano seguinte. O plano de saúde que tanto consome os salários dos trabalhadores permanecerá da mesma forma, ou seja, sufocando economicamente os funcionários, fazendo com que a cada mês cerca de 1.000 trabalhadores saiam do plano. Por fim, poderíamos ter avançado mais na proposta econômica no que tange a um aumento linear maior para a categoria, bem como um aumento nas folhas de ticket que recebemos. Não podemos avaliar apenas em 2 horas, não podemos avaliar uma minuta com 78 cláusulas em apenas 2 horas, assim como avaliamos que podemos melhorá-la. Por este motivo, nós orientamos os sindicatos que os trabalhadores nas assembleias de hoje a não apreciarem a proposta, chamando novas assembleias para o dia 19, para termos tempo hábil para avaliarmos a proposta apresentada de forma jurídica e financeira e podermos ter propriedade para orientar os trabalhadores a aprovar ou rejeitar a proposta. Assinam o informe José Rivaldo, Shirlene, Paulo André, Anderson Mons, Luciano José Rivaldo FENTEC, Shirlene Cincotel da Bahia,
Paulo André Fentex, Anderson Montes, Vale do Paraíba, Luciano Oliveira de Ribeirão Preto, Geraldinho de São Paulo, Márcia do Paraná, Márcio Farina do Espírito Santo, Gabriel Gonçalves do Mato Grosso do Sul, Antônio Lira do Pernambuco, Flávio Ribeiro de Alagoas, Suzy Cristine do Acre, Carol Jane do São José do Rio Preto, Hernando Menezes de Santa Maria e José Maria Pimenta do Amazonas. Esse é o informe da posição divergente que teve lá no comando. Então o informe que a Dirlene leu é de uma parte do comando, dos 20 membros representantes do comando, orientando a aceitação da proposta, e esse aqui é o informe dos 11 divergentes, pedindo às assembleias que não avaliassem, não aprovassem, continuassem para dar um tempo para avaliar mais e que se alterassem a avaliação para o dia 19. Aí a assembleia vai avaliar, né, os dois informes, porque a gente, por ser democrático, a gente tem que mostrar os dois lados e deixar bem as claras para cada um, para cada um e cada uma, ver se é esse o caminho ou se é esse. O sindicato vai encaminhar. E eu deixo aberto o ponto agora, né, Ziraldo, para quem quiser fazer alguma avaliação acerca da avaliação da campanha salarial. Foram lidos todos os pontos de pauta que nós estamos reconquistando, e está aqui agora lido os dois informes que nós temos, infelizmente, dois informes, né, não era para ter isso, mas como tem vida de série, a gente vai trabalhando isso aí até a classe amadurecer e a gente conseguir chegar na consciência de classe de verdade. Bom, primeiro, eu acho que aqui ficou bem claro, eu imagino, sobre o que nós lemos aqui na proposta, que o Weber deu a minuta, né, esclarecendo em parte aquilo que era a proposta da empresa. Eu acho que muitos aqui captaram essa informação, agora chegou o momento de a gente avaliar, né, esse caminho. Nós temos a decisão a tomar, né, que aqui, ao meu ver, aqui apenas foi uma questão de protelar, parte defende para protelar para o dia 19 para ter uma melhor avaliação, mas também aqui nos sinalizou se realmente a gente teria ou não um avanço, e não sabe nem se a empresa ele vai continuar se propondo a sentar com o comando, né? Haja vista, a gente já está vendo aqui uma certa, digamos assim, não vou dizer racha, sabe? Porque isso é uma coisa normal dentro do processo, mas a divergência, né? Então, se a empresa não se preocupou a sentar, o que seria avaliar até o dia 19? E a outra parte já diz, gente, comparando a situação que nós estávamos vivendo anteriormente, daquilo que nós passamos, daquilo que nós fomos arrancados de nós anteriormente, e agora nós estamos, de certa forma, retomando, né, aquilo que nós foi penalizado anteriormente. Então, todos eles, inclusive, falando do avanço. Nenhum dos dois informes falaram contra o avanço. Tivemos avanço significativo, talvez uma possibilidade de ter melhoria, mas no hoje total do meu raciocínio, né, é que na verdade não tem muito o que se dizer. Simplesmente o meu raciocínio é protelar para poder ter uma avaliação, uma clareza melhor. Então acho que isso que nós temos que tomar. Com relação à questão da FIDEC, inclusive eu estava no Marechal Rondon, nós estávamos até conversando, que é uma preocupação de alguns companheiros. Eu citei porque foi lá que eu conversei, tá, gente? A gente conversando sobre essa questão da FIDEC. Bom, a gente não pode achar que a gente vive num país das maravilhas. Sempre a gente vai ter essa questão, sempre nós tivemos um movimento sindical. Só que nós temos que ter um mínimo de clareza para que nós tomamos a nossa decisão com clareza, com entendimento, com raciocínio nosso. Nós não temos que ficar a reboque de ninguém. E eu me lembro que no começo das discussões, quando a empresa apresentou aquela primeira proposta de 3,18, vocês se lembram que é 90% do índice de inflação, mais a recuperação da minuta, a própria FINDEC estava se manifestando a aceitar. A própria FINDEC, foi uma confusão que teve inclusive em Brasília. É porque a gente não vai soltando as questões. Depois ela tinha colocado o calendário dela para o dia 21, isso é uma coisa mais normal. Nós respeitamos aquilo que foi tirado no Congresso, que foi 230 delegados que foram escolhidos a nível nacional para tirar uma pauta e tirar um calendário, que foi para o dia 12. Como o dia 12, e nós temos a boa vontade e a seriedade de tratar as coisas, nós resolvemos sim dar um prazo para apresentar. E hoje foi apresentado, querendo ou não, do gosto ou do desgosto, mas foi apresentado.
Então, assim, eu não estou vendo muita divergência no sentido de aceitar a proposta, eu só estou vendo aqui falar em protelar. Então, cabe que os trabalhadores, que é como é soberana da Assembleia, avaliar aqui com a gente e tomar decisão. Nós vamos protelar para frente, nós vamos decidir hoje que já aceita ou não. É isso que os companheiros têm que estar tomando neste momento, tá? Então, aqui o ponto está aberto. Quem quiser fazer uso da palavra, é democrático, contra, a favor. É importante a gente fazer isso para crescimento, tá bom, gente? Tá aqui o microfone para quem quiser se inscrever. Bem, pessoal, eu, na minha visão, acho o seguinte: seria mais prudente para a gente jogar essa Assembleia para terça-feira, para dar um tempo da gente pensar, refletir, conversar com as nossas companheiras, conversar com a nossa família. Sério, é uma coisa que eu acho. Eu concordo que 2 horas é um tempo muito curto, muito curto. Eu sei que todo mundo está cansado, está extenuado, mais uma Assembleia, mas seria mais prudente para a gente, independente se vai aprovar ou não. Vamos fazer uma coisa bem pensada, com os pés no chão, para que depois nós não possamos nos arrepender do que nós fizemos. Com relação à proposta, eu não sou aqui cretino de falar que ela não avançou. Ela avançou sim, avançou e avançou bem. Principalmente, eu vou falar de novo, as questões sociais. Quando nós estamos no nosso trabalho, no dia a dia, produzindo, sadio, é uma coisa, deixa a gente cair doente, machucar, como aconteceu comigo quando eu fraturei esse joelho aqui trabalhando. Tive que voltar a trabalhar doente. Eu não tenho vergonha de falar isso, porque senão eu iria perder meu vale alimentação. Fiz correto? Não sei. Mas naquele momento era o que eu tinha. A questão da licença adoção, a questão da maternidade. Então, são situações que nós temos que pensar. Eu pedi para o Heber falar aqui sobre o ponto. Vocês viram lá quando fala do ponto. Famigerado essa merda desse ponto eletrônico. Isso é uma merda, gente. Isso é um invencionismo. Porque a área operacional, ela está hoje engessada com esse ponto eletrônico. Às vezes nós estamos lá, podemos efetuar 1, 2, 3 entregas de CDF, mas nós temos que voltar por causa da merda do ponto. Desculpa a expressão, viu, gente? Isso aqui é um desabafo. Então, eu vejo o seguinte: nós temos a oportunidade de mudar esse ponto. A questão das condições de trabalho. Eu vi a fala do presidente dos Correios hoje. Ele falou do DDA. Ele falou do SD. Outra questão importantíssima, você foi muito feliz, porque hoje os CDDs viraram verdadeiras masmorras, é isso, o termo é esse, é um termo pesado, mas é esse. No dia a dia nós não estamos aguentando mais, a nossa categoria está adoecendo, nós estamos sendo agredidos nas ruas, porque o cliente não quer saber, ele quer a encomenda dele. Ele pagou por isso. O concurso público é importantíssimo. Ele vai resolver algumas questões nossas. Vai. Sobre a questão econômica, gente. Lógico, gente. Lógico que eu queria a volta dos meus 70% de férias. Eu com 40 anos vou sair de férias e recebo R$1.900. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Não dá para nada. Não dá para mim levar minha família em Caldas Novas. Mas eu também não posso ser ingênuo de achar que no primeiro ano de um governo progressista que está pegando uma empresa que está toda sucateada, que essa empresa está sucateada, ela foi sucateada para ser privatizada. 6 anos de desmandos, 6 anos, 4 anos do genocida e 2 anos do golpista Michel Temer. É lógico que no primeiro ano nós vamos recuperar tudo. Não vamos recuperar, não vamos. Nós temos que ter essa visão. Porque se a gente tomar o leite da vaca tudo, ela morre. O bezerro vai morrer de fome. Gente, então é o seguinte: a minha proposta é o seguinte: que se adie para o dia 19. O dia 19. Certo? Não vou me alongar mais aqui não, porque a hora já está bem adiantada.
Boa noite, pessoal. Foi muito bem colocada a situação nossa e, claro, tivemos avanços sim. Não podemos negar de forma nenhuma que as propostas não são as maravilhosas, mas elas já vêm atender aquele mínimo que a gente esperava. Então, eu concordo com o Exiraldo que ficar protelando para mais tempos. A gente sabe que tudo tem um limite. E nós já conquistamos, agora vamos preparar para conquistar mais nos próximos anos, procurar melhorar mais, né? Então, no entendimento, todas as colocações sobre os benefícios, as reconquistas das outras cláusulas que tivemos, já foi um avanço muito grande e já é satisfatório para nós no momento. Ah, mas aí o aumento vai só a partir de janeiro. Bom, mas já tem aqueles R$ 1.500, já vem compensar esse aumento ao longo desses meses, né? Então a gente precisa avaliar melhor isso e ver que as propostas vêm já nos atender o mínimo das nossas expectativas. Tá? Então, eu acho assim, continuar protelando não vai nos levar a muita coisa, porque toda uma equipe, todo um pessoal trabalhou, debateu, o sindicato, né, os meninos lá na comissão que estava representando os sindicatos. Então eles se empenharam e quando eles mandam um indicativo desse, é porque é o lógico, né? Veja só, mas teve 11 que desentenderam, né? Tudo bem, 11, mas teve 20 que viu uma lógica, que viu uma possibilidade de melhora significativa. Então esse é o meu entendimento, que a gente busque entender que já temos um princípio muito bom. Oi, gente. Eu não sou de falar assim em público, é a primeira vez, mas para mim, essa proposta já dividiu a nossa classe. Ela já é uma proposta de duas classes. Então, como está aqui representando a classe dos carteiros, que ganha menos de 7 mil, eu acho que vocês me falam, vocês aceitam essa proposta? E eu acho que isso aqui tem que ser decidido hoje. Você está entendendo? Não é daqui para terça, quinta, não sei. É hoje. Então, nós já foi dividido aqui. Quem está aqui é a classe dos carteiros, então nós temos que decidir. Porque já foi feito duas propostas. Uma para quem ganha mais, uma para quem ganha menos. A empresa, para mim, seria uma só. Então, ela já não está certa. Já existem duas empresas aqui agora. E eu não estou satisfeita. A minha data base é agora, em agosto. Agora, quando chegar julho, que vai incorporar no meu salário, quando chegar a minha outra data base, não. Eu quero que seja 3% hoje, 1% hoje. Mas hoje, a partir de agosto, que já passou. Agora, se vocês concordam nessa proposta, que já dividiu a classe trabalhadora, aí vocês veem se tem alguém desse povo que ganha 7 mil que pode contar nos dedos, né? Quem ganha acima de 7 mil aqui. Então, essa é a minha opinião. Tem que decidir hoje. Ou a gente fica de greve, ou a gente não fica de greve. E vamos só esperar o resultado de todo o Brasil, que pelo que eu já estou vendo, já está tudo certinho, né? Que não vai ter greve, né? Então, assim, mas a opinião nossa tem que ser feita, eu acho que tem que ser feita hoje. Perfeito, companheira. Mais alguém? Eu concordo com a maioria do pessoal. A gente teve muito avanço, porque esses R$275 eles representam 10% do meu salário. Isso é mais do que a inflação. Eu acho que é mais do que a inflação para muita gente. E muitas questões que a gente não conseguiu conquistar, que é os 70% das férias, mas outras questões a gente conseguiu conquistar, que foram econômicas, apesar de que ficou a desejar algumas coisas, mas o que eu queria escutar da empresa eu escutei, um comprometimento em relação à contratação, concurso público, para mim isso é muito bom. Então, na minha opinião, teve avanço. Eu não acho que seria a melhor coisa, tipo, o melhor que a gente podia escutar, igual muita gente falou que poderia ser para agora esse aumento.
mas eu acho que é muito razoável essa proposta, é bastante razoável, e eu estava disposto a fazer greve, mas eu acho que é razoável. Então, eu acho que a maioria vai concordar, e eu acho que não vai ter greve, e é a minha opinião. Quem é o próximo, companheiro ali? Pessoal, boa noite a todos, né? Bom, a gente está acompanhando já essa novela aí, já tem mais de 3 meses ou mais, né? Desde que começou as negociações e a empresa sempre levando para frente. Então, no dia de hoje chega, né? A gente todo ansioso aí, eu acho que grande categoria, né? A gente acompanhando aí e vendo o pessoal para sair essa minuta aí. Então, no meu ponto de vista, a gente está acompanhando que algumas cláusulas, né, que foram usurpadas, né, em 2020 estão voltando agora, né, com essa proposta. Mas tem muita coisa ainda que a empresa, no meu ponto de vista, agiu de má fé. Uma delas é o plano de saúde, né? Quanto mais, foi até abordado na questão passada aí, na última reunião, que eles iriam, né, reavaliar sobre essas coisas aí das cobranças, das coparticipações, enfim, tudo aí, as rúbricas aí que deixam o plano de saúde lá nas alturas para a gente pagar. E não foi mencionado nada. Então, para mim, no meu ponto de vista, a empresa foi extremamente covarde com a gente. E desculpa a franqueza. Muito covarde mesmo. Porque a grande maioria aqui não ganha, até a nossa amiga falando, R$7.000. A nossa categoria aí, né, quem está na linha de frente aí, né, o chão de fábrica, então não vai ter essa oportunidade. Então a gente fica, para resumir, eu particularmente, eu não estou satisfeito mesmo com essa proposta. Algumas cláusulas sim, mas outras cláusulas, entendeu, que vai impactar diretamente. Outra coisa também, a questão do DDA. Esse DDA veio, pessoal, foi para exterminar a nossa categoria, né? O SD da morte não foi tocado nada, foi lida que é minuta. Mas cadê uma coisa, um interesse de fato aí da empresa que vai mudar isso aí pra gente? Eu acho que o anseio de todos aqui, quase 100%, né? Então é sobre isso que eu queria falar. Mas que vai ficar ainda para janeiro e ainda em julho. Cara, junho, né? É muito tempo. Então, a gente está entre com o queijo e a faca, né? A faca e o punhal, né? A cruz e a espada. Porque se a gente concordar, a gente vai ter tudo isso que foi falado aí, vai ficar lá então para junho, né? E o plano de saúde vai comer a gente aí pelas pernas, desculpa o termo aí, por causa mesmo que não foi falado nada. Então eu, Paulo Henrique, né, da unidade CDD Vila Nova, delegado sindical, eu não estou satisfeito em partes, mas se forem bem, por bem mesmo de todos. A empresa comprometeu também falar sobre o plano de saúde durante 3 meses, parece que vocês falaram isso, foi para discutir, mas essa discussão, dentro dessa vigência até junho, que é a nova data base, pode ser mudado o plano de saúde ou não? Sim. Ok, então está falando aqui, né, o Ziraldo tocou no assunto, que durante 3 meses vai ser criada essa questão paritária aí para debater sobre o plano de saúde. E eu acho que todos estão almejando isso, né, para reduzir o nosso custo aí. Então, para não ficar muito grande, pessoal, todo mundo está cansado, o que for mesmo aí de bom acordo, né, todos vocês, cada um é pai e mãe de família aqui, e o que for melhor mesmo, mas eu particularmente não estou satisfeito em partes da empresa. Obrigado. Perfeito, muito bem. Mais alguém para falar aí? Então fala aqui, companheiro. Fala aqui rapidinho, para a gente já ir encaminhando, tá bom? Boa noite, pessoal. Eu queria só tocar um ponto, apenas um ponto em relação à questão do momento linear, né, de 350 para janeiro e não ter o retroativo.
A empresa não afirmou que vai ter concurso público, né? Só falou que vai ter discussões. Não, mas não afirmou que vai ter em janeiro. Vai ter concurso público. Ela garantiu isso. Pois é, porque assim, a questão é a seguinte, a questão é que não vai ter esse aumento linear por agora, esse salário aqui por conta do concurso público, né? Para pegar o salário base para os nossos concurseiros. Mas eu não fiquei firme na empresa falar que vai ter um concurso público. Se ela garantir que realmente que vai ter um concurso público, beleza. Essa proposta ela é razoável para nós. Mas como eu conheço a empresa vai postergar isso até onde ela puder. E aí nós novamente, os trabalhadores vão ter levar ré. Então, se a empresa realmente cumprir com o que esse prometido que vai abrir no concurso público, na visão geral, essa proposta realmente ela é razoável para nós. Porque a greve não é boa nem para os nossos trabalhadores, nem para a empresa. Essa é a realidade, né? Então, sim, só resumindo, então, o que nós perdemos e o que nós estamos reconquistando, na minha visão, é uma proposta razoável para nós aderirmos a essa proposta. Essa é a minha visão. Perfeito, companheiro Josivaldo. E aí, depois que o Josivaldo passar para o companheiro Hélio, já vai fazer sua fala e já vai dar um encaminhamento. Tá bom, companheiro? Para a gente já ir caminhando para os nossos descansos. Beleza, pessoal? Boa noite. Eu estou levando aqui, mas eu quero falar aqui umas coisas. Eu quero saber o que é que nós avançamos. Se o cara pegou, tirou tudo que nós tínhamos, o que é que nós avançamos? Nada. Né? Não avançou nada. Né? Não avanço, se a gente tivesse perdido nada e ganhado mais um pouco, a gente tinha avançado, mas não avançamos nada. Né? Enquanto o concurso público, né? Vai vir concurso público do ensino médio. Aí os caras estudados, vai passar no concurso, vai trabalhar. Eles vão querer ir para a rua. Hoje tem um monte, lá no centro mesmo, um monte de intelectuais que não quer ir para a rua, quer ficar só lá interno. E nós aqui, que não somos intelectuais. Não? Esse concurso público tem que pegar o trabalhador que quer trabalhar mesmo na rua no laço. É o cara mesmo que quer ir pro sol, que quer entregar encomenda. Esse negócio de concurso aí vai acabar com os correios. Quanto tempo correio tem seus gerentes? Calma, garotinha, deixa eu Com a inflação, que dá uns 15%, né? A inflação de 6 anos para cá, e a gente tem 3% de aumento. Pelo amor de Deus, que avanço é esse? Então, eu não estou conseguindo falar, mas na minha opinião é greve. Começar hoje a greve, tem que pressionar o presidente dos Correios. Sem ficar ouvindo papo de que ganha mais de 7 mil reais, nós estamos lascados. Valeu, companheiro João. Companheiro Hélio. Então é aí, né? Todo mundo aqui, democraticamente, apresentou a sua visão, a sua análise do que é a proposta. A proposta foi lida na íntegra. Algumas pessoas não chegaram, mas não chegaram antes. Perdeu a parte que estava lendo, explicando cláusula por cláusula, mas até o Isidaldo corrigiu aqui, orientou nesse sentido. Então, na minha fala, eu quero lembrar a vocês uma coisa, que quem é mais velho aqui de casa, são poucas pessoas aqui que são dessa época. Lá, talvez, dificilmente é dessa época. Em 96, a categoria tinha um acordo coletivo de trabalho que era muito parecido com o que nós tínhamos em 2020, quando nós perdemos. E o governo do Fernando Henrique, porque queria privatizar os Correios, ele fez igualzinho o Bolsonaro fez. Jogou a categoria do TST, deu-lhe uma lapada e arrancou todo o acordo coletivo naquela época da categoria. Por isso que uns tempos atrás, quando falava que ia para dissídio coletivo, todo mundo ficava com medo. Até que em 2020 nós perdemos o medo e falamos, vamos para o pau até dia 23 e esperamos 36 dias da greve. Então, a categoria perdeu tudo lá em 96, 97, as quase 78 cláusulas que tinha,
E demorou de 97 até 2003, quando voltou o Lula, 2005, que se finalizou tudo para reconquistar tudo que tinha perdido, foi até em 2014. Que vem reconquistando nas causas sociais, nas causas de liberações, e foi avançando, avançando, avançando. E ainda assim o Lula, lá em 2003, ele arquivou o processo de privatização que tinha nos Correios e começou a devolver as cláusulas que tinham sido retiradas da categoria e devolver aumento real de salário. Então, fazendo essa analogia, a gente avançou muito nessa campanha salarial, que o que no passado eles demoraram quase 10 anos para reconquistar todo o acordo coletivo que tinha sido tirado lá pelo Fernando Henrique. Nessa agora, no primeiro ano do governo, ele já devolveu quase todas as cláusulas sociais para a categoria. Na primeira negociação coletiva, já instituiu a mesa de negociação permanente, onde a gente vai resolver essa questão do DDA, vai resolver essa questão do ST da morte, ou pelo menos colocar em discussão. Já instituiu essa comissão paritária, que vai discutir um plano de saúde, onde a gente vai poder colocar os pontos que esse plano, que essas formas de compartilhamento tem onerado a categoria. É onde a gente vai pedir e exigir o concurso público, porque ficou consignado em acordo coletivo que o presidente dos Correios vai ter um compromisso de percorrer o governo, as instâncias governamentais, do Ministério do Planejamento, do SESC, para poder trazer o concurso público para a categoria. Muitas dessas cláusulas, por exemplo, ficar para o ano que vem, para janeiro, que nós já estamos em setembro, não falta tanto tempo assim, muitas dessas cláusulas ficou assim, consignadas dessa forma, estabelecidas dessa forma, por quê? Para não onerar a folha de pagamento nesse ano, para não fechar no vermelho, para fazer o concurso público com o salário atual, porque se jogar esses R$250 no salário base de agora, onera a folha de pagamento, e aí possivelmente o Ministério do Planejamento não permite a realização de concurso ou permite menos vagas. Então tem toda uma tramitação dentro do governo, dentro da empresa, que a gente precisa, o concurso público, trazer ele para dentro, a garantia de se buscar ele para dentro do acordo coletivo, é um avanço bom, porque concurso público é prerrogativa do governo. Aí cabe a nós, trabalhadores e trabalhadoras, pressionar o governo. E como que a gente pressiona o governo? Mobilizando, fazendo reuniões, fazendo assembleias, fazendo movimentações de frente ao Congresso, chamando as federações, indo para os deputados, pressionando, exigindo e colocando em acordo coletivo. Então, no meu entendimento, houve sim avanços significativos. Só o fato de mudar lá na cláusula do plano de saúde de patrocinadora para mantenedora já é um avanço muito grande. Já é um avanço de se colocar que em 60 dias, em até 60 dias, os Correios vai ter que criar uma comissão para discutir o plano de saúde. Aí, companheirada, é você ficar atento ao que está sendo discutido nessas comissões. Chamar quem está representando lá, mandar e-mail, mandar WhatsApp, conversar, ó, é isso aqui que a gente pensa, é isso aqui que a base está pensando, para a gente conseguir avançar nessa descompatibilização do plano, né? Descompressão do plano de saúde, que é a palavra certa, que é hoje, ele é o nosso meieiro, né? Tudo que você faz, ele arranca metade. Então, se houveram avanços, já é R$1.000 agora, que segundo os colegas vai ser em dinheiro, não é em vale alimentação, é o abono peru, né? Os 1.500 lá dia 2 de janeiro, para compensar. É claro que não vai compensar tanto, mas vai dar uma melhorada para compensar esses meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, 5 meses. Joga 5 vezes por 150. R$1.250. Então, assim, foi uma forma que eles acharam para não trazer isso tudo para a folha da empresa agora. Então, no meu ponto de vista, é uma proposta razoável.
razoável, eu concordo com todo mundo que falou, com algumas pessoas que falaram aqui anteriormente, com o companheiro Jorge Amélio, né, que colocou que é uma proposta razoável. Acredito. Outra coisa, outro ponto que teve, houve uma negociação tranquila. Foi uma negociação tranquila até chegar na cláusula econômica. Não teve a truculência de não aceitar, não receber as representações sindicais. Isso é um avanço para a gente. Nós saímos do governo agora que não aceitava, que não recebia o movimento sindical. Então só o fato de nos receber e discutir as nossas pautas e montar as mesas de negociação permanente é um avanço para a categoria, sim, e a gente precisa agora colocar em votação. O meu encaminhamento é pela aceitação da proposta, pela suspensão do indicativo de greve e para a gente deliberar agora. Caso a gente aprove, suspenda também o indicativo de greve, né? Na verdade, se a gente aprovar, já encerra. Se a gente não aprovar, aí, porque não dá para você recusar uma proposta e não decretar a greve. Eu acho que fica meio estranho, sabe? Para mim é meio pelego você fazer. Eu não recuso, mas também não vou. Eu vou recusar, mas não vou entrar na greve. Não, nós temos um indicativo. Nesse caso aqui, são as duas condições. Já decidiu agora para aceitação, ou protelar o dia de aceitação, que vai ser 19. Que aquela pessoa acabou. Se aceitar a proposta, Geraldo, não tem que colocar para protelar. Acaba aqui. Então tá todo mundo esclarecido para votar? Vamos, todo mundo assinou o livro de ponto? Chega para cá então, os companheiros aí do CDD Vila Nova, companheira Cláudia, companheira Edmar. Já cansei de culpar, hoje não quero não. Sai da cerveja e vai lá, se ela foi, eu vou. Não tem nem jeito de correr. Tô perguntando. Por favor. Em regime de todo mundo esclarecido para votar? Então, em regime de votação, quem é favorável à proposta apresentada no dia de hoje para o Comando Nacional de Negociação em campanha salarial 2023-2024, levanta a mão. Os favoráveis. Sabe que vai ter que contar? Não, vamos continuar. Vamos continuar. Quem é contrário à aprovação da proposta apresentada hoje, levanta a mão. Por amostragem, foi aprovada. Quem é abstenções? Então, está aprovada a proposta apresentada no dia de hoje para a negociação coletiva de 2023 a 2024. Então, está encerrada a Assembleia. Parabéns a todos e a todas. Vamos firmes e fortes, porque juntos somos mais fortes agora. Encaminhar outras lutas contra o DDA, contra a má gestão, contra os assédios morais, brigar nas mesas que vão ser criadas de negociação permanente, nas comissões, para a gente conseguir trazer melhorias e condições de trabalho para toda a classe trabalhadora, para todos os trabalhadores e trabalhadoras. Um forte abraço a todos e a todas e um bom retorno. Vamos juntos, firmes e fortes, porque juntos somos mais fortes.